Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 30 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos algumas informações interessantes sobre avanços aqui na direção da cidade de Oxerentuvati, que é uma cidade que está bem aqui atrás nessa história toda. Não dá para entender muito bem o que está acontecendo aqui, mas a gente vai tentar descobrir exatamente, né? Também temos informações sobre a tentativa aqui dos ucranianos de fazer o avanço aqui na área de Kherson. Parece que os russos ontem usaram um míssil Iskander para tentar destruir a cabeça de ponte ucraniana nessa região, mas a gente não sabe ainda o que houve, se tiveram sucesso ou não. De qualquer forma, a área que os ucranianos estão tomando é muito maior do que só aquela região da ponte de Antonivka ali também, né? Temos informações de avanços aqui em Prioutny e também aqui no norte de Bakhmut. Parece que os ucranianos estão conseguindo avançar bem ali. Também na retaguarda russa, aqui em Berdyansk, os ucranianos fizeram uma festa no aeroporto de Berdyansk. Parece que vários helicópteros foram atingidos ali, ou pessoal naquela região. Vamos tentar entender exatamente o que houve isso daqui. E vamos falar também da executiva, da vice-presidente do Lokobank, que é um banco russo, e ela se suicidou ontem. Mais um caso de suicídio russo aí, mal explicado nessa história, né? Mas vamos tentar entender esses assuntos. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Grey Wolf, Roger do Ultraje a Rigor e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando que ontem teve, na verdade esse aqui é o reporte das 7 horas da manhã de hoje. Ao longo da noite, os russos lançaram um total de 13 drones Shahid, aqueles drones iranianos, dos quais a defesa antiaérea ucraniana derrubou 10. 3 atingiram o alvo, mas não existe informação de nenhum caso mais sério com esses drones russos, né? Bom, a situação ali em Kherson está muito crítica para os russos. Vocês sabem, a gente tem falado sobre isso todos os dias. Os ucranianos estabeleceram uma cabeça de ponte aqui nessa região das Dachas, aqui próximo a Olesk, na margem esquerda do rio Dnipro. E aqui a gente tem informação de um blogger militar russo falando que, olha só, a situação ali está realmente complicada, é alarmante, né? E eu passei a semana inteira na região da ponte de Antonivka e você pode ouvir tiroteios ali o tempo todo e muitas minas que são enviadas e artilharia. Os ucranianos usam muitas minas e artilharias para manter a cabeça de ponte protegida ali, né? Cabeça de ponte, para quem não sabe, é justamente uma área que você conquista numa margem de um rio que está de controle do inimigo, né? Os russos controlam essa margem esquerda aqui do rio Dnipro, mas os ucranianos conseguiram conquistar uma regiãozinha aqui, pelo menos um pedaçozinho aqui, e isso pode ser usado depois para expandir, né, e iniciar uma ofensiva mais forte por aqui. No domingo, tinha mais de 300 ucranianos ali debaixo da ponte e nas ilhas do rio Dnipro. A tentativa de nossas brigadas motorizadas de ir lá na ponte e expulsar os ucranianos de lá terminaram com nossos soldados morrendo. Ao longo do final de semana, vários grupos de 40 pessoas foram mortos por nossos artilharia, né, pela nossa artilharia, mas é mais sério do que parece, né? Ou seja, os russos estão bastante preocupados aqui, né? Bom, e a coisa fica mais complicada porque eles emitiram uma ordem agora para evacuar todos os residentes da área costal ali no território de Kherson. Todas as instituições e organizações, ou seja, polícia, bombeiros, prefeitura, tudo que tiver nessa faixa de 15 quilômetros aqui da margem do Dnipro tem que ser evacuado, né? Ou seja, o que eles estão preocupados é que realmente vai vir uma contraofensiva daqui e os russos precisam saber, precisam controlar essa área totalmente com os militares para evitarem essa contraofensiva que eles estão vendo, né? É lógico que essa medida não vai resolver nada, não vai mudar em nada. Não é a primeira vez que eles fazem isso, tá? Quando os ucranianos retomaram toda a margem direita aqui do rio Dnipro, né? Ou margem norte aqui do rio Dnipro, os russos temiam que eles imediatamente atravessassem e continuassem
a contraofensiva aqui na margem esquerda. E naquela ocasião eles também determinaram a evacuação de todos os civis e prefeituras e corpo de bombeiro e polícia, todas as instituições aqui também de uma área aqui na margem esquerda, para justamente ficar mais fácil para os militares conter esse avanço ucraniano, né? Naquela época os ucranianos não fizeram isso, preferiram manter, ficar na margem direita aqui, consolidar a conquista da margem direita, mas agora a gente está vendo essa movimentação aqui, que, de novo, é o que eu falo para vocês, num primeiro momento isso daqui não parece preparação para uma grande ofensiva, parece apenas um reconhecimento em força, uma tentativa de testar as defesas russas ali na região. É muito pequeno para ser de fato uma contraofensiva, mas a verdade é que os russos estão se sentindo ameaçados por isso daí, né? Ainda mais porque, olha só, está surgindo um monte de rumores nos canais russos falando sobre uma possível travessia do rio de Dnipro no local em que a água agora está muito vazia, né, que seria aqui mais ao norte. Então, a gente está vendo esse ataque aqui em Kherson e coisa e tal, mas na verdade, agora que a represa foi destruída pelos russos, existem várias regiões aqui em que essa travessia se tornou um pouco mais fácil, né? Veja, esse reservatório que está aqui, ele não existe mais, né? A água daqui saiu toda, então aqui você tem só o rio passando por aqui, e o fundo ainda é muito lamacento. Eu acho que eles não conseguem fazer um ataque através do rio, mas é aquele negócio, pode ser que eles estabeleçam uma cabeça de ponte usando alguma coisa aqui, e depois usem o rio para fazer só a logística, né? De qualquer forma, os russos estão muito preocupados, porque, segundo eles estão dizendo, na área do vilarejo de Zolotaya Balka, o inimigo, ou seja, os ucranianos, estão fazendo o trabalho de reconhecimento e estudos das seções secas do reservatório de Kakhovka para verificar a possibilidade de passar equipamento militar, né? É o que eu faria também. Vamos testar, vamos ver se dá para passar ou não dá ali naquela região, né? Aqui, Zolota Balka é essa cidadezinha aqui na margem direita, controlada pelos ucranianos. Aqui na margem esquerda tem duas pequenas cidades também, Babini e Nizhny Rohachik, que estão em controle dos russos, mas são cidades pequenas e provavelmente, como isso daqui, os russos viam essa região como uma pequena possibilidade de ataque devido ao rio, né? Não deve ter muitos reforços aqui. Repara que a geografia do local também ela é peculiar, né? A única estrada que eles conseguem abastecer é essa estrada que chega por aqui. Então é possível imaginar que essa região aqui esteja pouco guarnecida pelos russos, né? Os ucranianos estão verificando a possibilidade aqui de fazer essa travessia, né? E, bom, a gente tem essa imagem aqui de um míssil Iskander. Esse é um míssil muito potente, tá? Um míssil de precisão russo, atingindo justamente a região ali onde estaria a cabeça de ponte ucraniana, né? Embora esse míssil seja realmente muito danoso, ou seja, o que estava ali na região onde ele explodiu junto com ele. Mas ele tem uma precisão muito localizada, né? Então, imagina-se que isso não deve ter causado tanto dano assim às tropas ucranianas lá. Lembrando que os ucranianos aqui nessa região aqui da cabeça de ponte, aqui na ponte de Antonivka, eles estão aqui nessa região, mas também estão ao longo de toda essa costa aqui, né, toda essa região que só pode ser abastecida através dessa estradazinha aqui, como a gente falou ontem, né? Na região de Zaporizhia, continuam os ucranianos avançando aqui na região de Robotny, e a grande questão que ficou aqui para todo mundo foi o comunicado feito pelo exército ucraniano, que eles estariam, aqui ó, isso aqui ó, na região de Zaporizhia. Aqui, ó, esse daqui foi o comunicado do exército ucraniano, né? As forças de defesa ucranianas tiveram sucesso parcial no avanço em Levadny, Priutny, Mala-Tomahaka, Ocheretuvate. E aí que tá a questão, né? Mala-Tomahaka fica aqui em cima, aqui ó, Mala-Tomahaka. Ocheretuvate tá aqui embaixo, né? E aqui eles botaram essa sequência de ícones aqui, porque ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, né? A gente sabe que os ucranianos e russos estão brigando aqui em Robotny, né? Robotny está na zona cinza, os ucranianos já estão dominando a parte norte aqui da cidade, a parte bem ao norte aqui, os russos ainda dominam a parte sul, então aqui é a principal força ucraniana nessa região, né?
Agora, aqui tem uma grande quantidade de campos sem nenhuma cidadezinha, sem nenhum vilarejo, né? O próximo vilarejo é justamente o Xeretuvati, que é esse vilarejo aqui embaixo, né? E, bom, a gente não sabe, porque os ucranianos não dão tanta informação assim, mas pode ser que eles indicaram apenas que eles estão avançando nessa região aqui, ou seja, conseguiram avançar um pouco mais aqui, não necessariamente chegaram na cidade de Oxeretuvati, né? E se você olhar aqui, como o pessoal está dizendo, se realmente os ucranianos estão nessa cidade, isso significa que eles já passaram por um monte de barreiras russas aqui e poderiam atacar essas barreiras de trás, né? A gente sabe que uma das principais barreiras aqui russas nessa região aqui está justamente nessa região aqui, Novoprokopivka, indo aqui por trás, aqui no sul de Verbov e Tarasivka, ou seja, nessa região aqui que passa as principais barreiras russas. Então, se os ucranianos conseguiram avançar aqui, isso pode indicar um breakthrough, né? Ou seja, aquela ideia justamente que justamente os ucranianos esperavam conseguir um lugar mais fraco da defesa russa e avançar por ali. Se conseguiram isso, ótimo. Mas, por enquanto, pode ser só confusão de ícone aqui, pode ser só a indicação de que eles avançaram naquele sentido, mas ainda não é algo assim, não romperam completamente a realidade, né? Como diz o Allen aqui, dizendo que isso pode ser o breakthrough que a gente estava esperando para essa contraofensiva, né? De fato, se tiver conseguido passar aqui, ele pode atacar as defesas por trás, e aí os russos estão realmente em problema. Aqui já é bem perto de Tokmak. Então, vamos aguardar para ver como é que caminha isso daí, como é que se esclarece isso ao longo dos próximos dias, né? Ali na região de Zaporizhia, como a gente já falou, as forças continuam atuando, os russos trazendo reserva. A brigada, a 810ª Brigada, foi trazida da retaguarda para a linha de frente para segurar os ucranianos ali. Enfim, continua o mesmo processo que a gente tem visto nos outros dias, né? Agora, a gente tem algumas informações sobre a artilharia de longa distância dos ucranianos. 6 chegadas em Tokmak, ou seja, os ucranianos atingiram 6 alvos lá em Tokmak, não temos informação, mas logo aqui embaixo houve 10 barulhos, alguns estão falando 11 barulhos de explosão na região de Berdyansk nessa manhã. Então hoje, no dia 30 de manhã, olha só, um monte de coisa explodindo aqui em Berdyansk, e se você olhar aqui, o pessoal fez a geolocalização desses tiros, né, dessa fumaça aqui nessa coisa, e dá justamente no aeroporto de Berdyansk. Então, pelo que eles calcularam aqui, foram 11 explosões no aeroporto de Berdyansk. E olha só que curioso, né? Anteontem, dia 28 de junho, tem imagem aqui de vários helicópteros nesse aeroporto, né? Você sabe, esses helicópteros têm sido realmente uma coisa que atrapalha os ucranianos na linha de frente, né? Os russos usam isso como uma espécie de artilharia que os ucranianos não conseguem derrubar, não conseguem destruir. E os russos têm muito mais helicópteros que os ucranianos no final das contas. Então, pode ser que tenham visado justamente esses helicópteros aqui no aeroporto de Berdyansk. Aqui, ó, locais lá em Berdyansk, né, pessoas que estão lá no local, disseram que foram 11 explosões e múltiplos helicópteros depois fugiram do aeroporto de Berdyansk nessa manhã, né? No início de junho, haviam mais de 25 helicópteros em Berdyansk. No dia 28 de junho, tinham 18 helicópteros lá na pista de pouso. E a gente estima que são mais ou menos 4 mísseis Storm Shadow, o que significa que foram 7 explosões adicionais, que podem ser helicópteros, pode ser combustível, pode ser suprimento de munição, né? Ou seja, a gente não sabe, tá, quantos Storm Shadow foram, mas na visão dele, ele acha que foram 4 mísseis Storm Shadow, e aí o resto deveria ser explosão que aconteceu das coisas que estavam ali no aeroporto, né? E tem uma mensagem no blogger lá russo falando sobre esse ataque em Berdyansk, e ele disse aqui que já é hora da gente ficar acostumado que as primeiras bombas, né, os primeiros mísseis que chegam dos ucranianos são tipicamente apenas para checar nossas defesas aéreas. Os ucranianos, eles chamam hohols, né, que é uma gíria depreciativa dos ucranianos,
não miram no equipamento, mas miram no pessoal. É hora de considerar, parar de achar que o inimigo é burro e coisa e tal, e temos que ter uma defesa, um sistema de defesa antiaérea em várias camadas. De outra forma, vamos acabar pior do que Chernobyl. Chernobyl, vocês lembram, né? A gente falou Chernobyl tantas vezes aqui, antes de liberarem Kherson, né? Kherson fica aqui, Chernobyl fica aqui, e aqui é o aeroporto de Chernobyl, ou aeroporto de Kherson, onde era a principal base dos russos na época que eles estavam ocupando essa área aqui, e os ucranianos atingiram Chernobyl uma vez atrás da outra, era quase todo dia, tinha coisas explodindo aqui em Chernobyl, e o que ele está dizendo é que Berdiansk está ficando basicamente a mesma coisa, né? O pessoal da defesa aérea fez o que eles podiam, poderia ter sido pior. Ou seja, a situação ali não foi boa não, tá? Foi bem complicada, porque pro cara dizer que podia ter sido pior é porque foi uma merda completa naquela região ali, né? Bom, isso daqui é um helicóptero atingido pelos ucranianos na área de Melitopol, mas não é de hoje não, é só pra gente ver um resto de helicóptero destruído na pista de pouso, como a gente espera que alguns dos helicópteros russos tenham sido destruídos hoje, né? Bom, outra coisa, a artilharia ucraniana atingiu uma grande base de forças russas no setor norte da cidade de Donetsk, né? Aqui Donetsk, a cidade de Donetsk era uma cidade muito grande antes da invasão lá em 2014, é uma cidade que está tomada pelos russos desde 2014 e os russos transformaram num grande hub de logística aqui na região. Então houve esse grande tiro aqui contra forças que estavam no setor norte da cidade. Tomara que tenham destruído muitas forças russas ali na região, né? O pessoal aqui do blogger Dois Majores, né, que é um blogger militar russo muito conhecido, está alertando os russos que o inimigo, no caso dos ucranianos, estão fazendo mina remota, né? Estão colocando minas remotamente, tanto na região de Zaporizhia quanto Kherson. As minas reagem a ferro, né, magnéticas, também a ondas eletromagnéticas, walkie-talkie, telefone já pode disparar as minas. Não venha, destruam as minas de longe. Mande uma patrulha a pé antes dos veículos e coisa e tal, né? Esse é um sistema alemão de mina remota que os ucranianos estão usando, que pelo visto está dando muito certo. Os russos estão bastante preocupados. O Argonzo, que é um outro blogger militar russo, né, está falando aqui que as forças ucranianas estão muito ativas próximo de Klishivka e que ele tem as forças locais acreditam que o inimigo, ou seja, os ucranianos, estão preparando uma grande ofensiva no dia 1º de julho ali na região de Klishivka, né? Olha, eu não sei se isso é verdade ou não, mas isso faz bastante sentido. A gente tem visto que os ucranianos estão avançando cada vez mais próximo aqui a Klishivka, também estão preparando aqui Kurdyumivka e Ozarianivka, que são cidades que fornecem apoio aqui para o pessoal em Klishivka. Então, ou seja, é bastante possível sim que esteja se aproximando uma grande ofensiva ucraniana nessa região para tomar Klishivka e tentar retomar Bakhmut pelo sul aqui, né? Ontem teve uma entrevista com o Zalushny, que é o comandante das forças ucranianas nessa guerra, né? Desde o início, ele é o único, né? Os russos já trocaram de comandante várias vezes, a Ucrânia tem mantido o Zalushny desde o início, e ele tem tido, evidentemente, uma performance excelente, e ele deu uma entrevista falando que quando perguntaram para ele o que ele acha quando o pessoal fala que está muito devagar, a ofensiva e coisa e tal, ele disse que isso me deixa muito chateado, vamos dizer assim, vamos traduzir dessa forma. Porque, como ele explica aqui, isso não, a gente está falando de vidas humanas, né? Não é uma coisa assim, ninguém aqui está fazendo um show para o pessoal ficar observando a contraofensiva, a gente tem que se preocupar com as pessoas que morrem lá, né? E ele diz aqui num outro ponto importante que a gente pode receber amanhã 120 aviões F-16 e coisa e tal. Ele fala, olha só, eu não preciso de 120 aviões, eu preciso de alguns poucos aviões, um número muito limitado seria suficiente. Mas eles são necessários, porque o inimigo está usando aviões com uma geração posterior à nossa. Então os russos têm aviões muito mais tecnologicamente avançados que os ucranianos. E aí fica como se fosse uma guerra em que a gente está usando arco e flecha contra o pessoal. A gente precisa de aviões mais modernos. Não precisa de muitos, não precisa de alguns.
Enfim, é interessante a entrevista dele toda aqui no Washington Post, mas basicamente é isso daí. Segundo ele, a contraofensiva está indo no plano, de acordo com o plano esperado, na velocidade esperada, e vai dar tudo certo no final, né? Bom, e do lado dos russos a situação parece que está bastante complicada, né? Olha só, de acordo com inimigos capturados recentemente, russos capturados recentemente, companhias inteiras e batalhões estão sendo limpos por forças ucranianas porque tem uma falta muito grande de suporte do comando inimigo, ou seja, do comando russo. Né? Aqui quem está falando são os ucranianos. Então, ou seja, o que eles estão dizendo é provavelmente devido a essa confusão toda do Prigozhin com o Putin e as cadeias de comando estão todas muito instáveis lá na Rússia, o pessoal na linha de frente acaba ficando sem munição, sem apoio, sem logística ali, e isso tem ajudado muito os ucranianos nesses últimos dias, né? E a gente está vendo também alguma coisa bastante nostálgica aqui entre os russos, né? Aqui são T-55, tanques da década de 1950, né? Olha só, tanques muito antigos indo para a linha de frente. Isso aqui foi na Crimeia ocupada, né? Os russos mandando os tanques para lá. Realmente estão no fundo do poço para mandar esse tipo de coisa. E também, olha só a imagem desses cartuchos de artilharia aqui, que foram recebidos por uma unidade russa. Segundo eles estão dizendo, isso aqui foi produzido em 1939. Ou seja, isso aqui foi produzido antes da Segunda Guerra Mundial, né? Não foi usado na Segunda Guerra Mundial, estão mandando agora para o pessoal usar. Realmente é complicado isso daqui, né? É lógico, isso não quer dizer que todos os russos estão recebendo cartuchos tão antigos assim, mas o fato de meramente alguns estarem recebendo já é algo bastante crítico, já fala muito sobre o estado do exército russo nesse momento. O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui que, de fato, lá em Bakhmut, os ucranianos estão na ofensiva, ou seja, começaram a avançar na região de Bakhmut. Isso já está acontecendo há alguns dias, mas agora a coisa foi em mais força, né? Vamos ver o quanto que eles conseguem avançar por lá. Eles falam aqui sobre a intenção do Kremlin de tomar controle sobre o grupo Wagner completamente, depois lá do motim ou da tentativa de golpe do Prigozhin. Eles continuam falando aqui sobre a briga, né, entre o exército russo e o Prigozhin, falando aqui que o Surovikin, por exemplo, está desaparecido, ninguém sabe onde está. E estão lembrando aqui também que o Gerasimov também está desaparecido, ninguém vê o Gerasimov há algum tempo, né? Ele não apareceu nem durante a tentativa de golpe lá do Prigozhin. Onde estará o Gerasimov, ninguém sabe, né? Aqui tem a linha de frente mostrando que houve também alguns confrontos aqui em Bilororivka, no norte de Bakhmut. Em Bakhmut, muita coisa mesmo aqui, ó. Como eles estão falando aqui no dia 29 de junho. Ontem, né, a Hanna Maliar falou que eles avançaram 1.200 metros, 1.500 metros, mas eu falei sobre isso ontem, né? O comunicado dela não estava muito claro se avançaram isso ontem ou se avançaram isso ao longo das últimas semanas e coisa e tal, né? Aqui também houve avanço ao sul de Bakhmut, Avdiivka, tem briga ali em Avdiivka, os ucranianos estão retomando Vesely, Marinka teve também ação ali, e finalmente, lógico, aqui em Pryutny, é onde está a principal avanço ucraniano ali na região de Velika Novosilka. Olha só, a Rússia mandou uma carta para o Conselho de Segurança das Nações Unidas, dizendo que ela não pretende explodir a planta nuclear de Zaporizhia. Isso deixou todo mundo preocupado, porque enquanto a Rússia não estava falando nada, a gente acreditava que ela poderia não fazer isso. Mas agora que ela disse que não vai fazer, aí é sinal de que ela pode fazer realmente, né? Rússia mente o tempo todo, não tem jeito. Enfim, é bastante preocupante a situação. Os russos estão saindo da planta nuclear de Zaporizhia e um número de empregados de lá também estão saindo. Eles foram instruídos a sair totalmente da planta no dia 5 de julho. Curiosamente, justamente os empregados que gerenciavam a planta, o pessoal técnico. Lembra, os reatores foram todos colocados em cold shutdown, então são todos desligados, mas isso não quer dizer que uma planta dessa não exija técnicos para operar ela. Esse tipo de coisa tem que ter técnico o tempo todo, não tem esse negócio não. Mas a maior parte estão saindo até o dia 5 de julho, né? E, lógico, muita gente está dizendo, eles estão tirando isso porque os russos vão explodir a planta, então estão tirando o pessoal de lá
para explodir a planta, e o que o pessoal coloca é que não quer dizer muita coisa não, porque a verdade é que os russos não se importam com os soldados deles, eles explodiriam com o pessoal lá mesmo, não faria diferença no final das contas, né? Mas que certamente está havendo alguma movimentação lá, está. O que exatamente que está havendo de movimentação, a gente não sabe. Bom, o H.I. Sutton, que é um especialista naval, ele está falando sobre a nova camuflagem dos navios russos, né? Que diabo, por que os navios russos estão adotando essa camuflagem nova em que eles pintam de preto a parte de trás e a parte da frente do navio, né? Normalmente o navio fica com uma cor normal porque houve época no passado em que os navios faziam camuflagem, tinham vários tipos de camuflagem de navio, mas hoje em dia, como a maior parte dos ataques é feito por radar, então o radar meio que ignora cor, não vai fazer diferença nenhuma, então os navios pararam de ser camuflados já há bastante tempo, não tem mais isso, né? Agora, os russos começaram a usar essa camuflagem de pintar a parte da frente e a parte de trás. E aí ele explica essa história aqui, por que eles estão fazendo isso, e a ideia que ele tem é justamente para evitar que os ucranianos consigam, na visão aérea de fotos de baixa resolução, identificar o navio, porque repara, isso daqui seria o navio, digamos, normal visto pelo satélite. Como está pintado aqui, a imagem por satélite mostra um navio diferente, um navio menor e coisa e tal, então isso atrapalharia a identificação dos navios russos pelos ucranianos, né? Não é uma vantagem tão grande assim, se você parar para pensar, ainda mais que os ucranianos certamente sabem que existe esse tipo de pintura agora, mas é aquele negócio, né? É guerra, qualquer coisa que ajude, qualquer coisa que distraia o operador lá do radar na hora de ver ou identificar o navio pode fazer diferença no final das contas, né? Bom, uma guerra foi lançada entre o FSB e o Ministério da Defesa, né? Segundo a inteligência ucraniana, o FSB e o Ministério da Defesa entraram numa fase ativa de guerra devido ao motim ou a tentativa de golpe do Prigozhin, né? Essa inimizade sempre existiu lá na Rússia, tá? O FSB, que era a antiga KGB, sempre teve uma briga grande com o Ministério da Defesa, né? Os dois órgãos são muito poderosos lá na Rússia, tem muito dinheiro, tem muita corrupção, acabam virando grandes máfias lá e parece que abriu uma guerra aberta entre os dois aí depois que o Putin se enfraqueceu, né? O grande mérito do Putin é que justamente como ele era uma pessoa do FSB, mas que tinha uma relação muito boa com o Ministério da Defesa, ele conseguia pacificar essa coisa. Uma vez que o Putin agora está fraco, a briga entre essas duas facções aí da máfia russa está aberta, né? O Jason J. Smart está falando aqui que justamente, como a gente mencionou, que a guerra já vai há muito tempo, não é uma coisa nova agora. O Putin é um oficial de carreira da KGB, portanto, o FSB. O Prigozhin, o Surovikin e várias outras pessoas são muito bem vistos dentro do círculo militar russo, né? E também com os nacionalistas. E o Putin agora removeu esses dois homens muito populares de um lado, o que causou um desequilíbrio nessa história. Como o Putin também está fraco, como eu falei, isso leva a essa briga, né? Reportes tanto dos Estados Unidos quanto da Ucrânia indicam que tem muita briga acontecendo entre essas duas forças lá dentro da Rússia, né? Onde é que isso vai levar, a gente não sabe, né, o que vai sair daí, a gente não sabe, mas certamente ajuda os ucranianos, né? Os russos brigando entre si, a situação tem menos tempo de prestar atenção lá na Ucrânia, né? Bom, o Prigozhin, nesse meio tempo, estava lá em São Petersburgo hoje, parece que ele estava negociando um monte de coisa lá. Enfim, os especialistas do Ocidente estavam dizendo que o Prigozhin falhou no golpe dele, e o Prigozhin hoje estava lá fazendo um monte de negócios lá em São Petersburgo. Repara isso, esse cara tentou um golpe contra o Putin. Ele está andando lá em São Petersburgo, fazendo negócio, comprando, vendendo, acertando os negócios. Repara o quão surreal é esse tipo de coisa, né? Ou seja, se realmente o Putin tivesse capacidade de destruir o Prigozhin, ele já tinha destruído o Prigozhin. Tem alguma coisa muito estranha nessa história aí, né? O Prigozhin ainda está com muita força lá na Rússia. Agora, tem a informação que o Budanov disse, né? O Budanov é o chefe da inteligência ucraniana, que o FSB recebeu a tarefa de matar o Prigozhin. Isso não seria nenhuma novidade, a gente já imaginaria que haveria
uma tentativa desse tipo, né? Mas realmente, aonde que isso se encaixa nessa história toda, vamos descobrir. E é o que eu falo, né? O Prigozhin, ele sabe com quem que ele está lidando ali, né? Ele é um mafioso tanto quanto o Putin. Bom, o Mike Pence, o ex-vice-presidente americano lá da época do Trump, ele esteve em Kyiv, né? Foi fazer uma visita lá ao Zelensky, coisa e tal, e ele é candidato também à presidência nos Estados Unidos agora em 2024, e é um republicano a favor da Ucrânia, né? Quem esteve também lá na Ucrânia ontem foi a Greta Thunberg. A Greta Thunberg participou lá de alguns encontros, teve um encontro com o Zelensky também. Enfim, ela tem também sido vocal aí no apoio à Ucrânia, né? Não sei se traz tanta vantagem assim em termos de apoio, né? Mas, enfim, é uma pessoa conhecida que estava lá na Ucrânia. Olha só, hackers que dizem ser ligados ao grupo Wagner derrubaram ou destruíram, segundo eles, um satélite Dozor Teleporte da Rússia, um satélite de comunicações russo, né, que está de fato fora do ar. Agora, a grande novidade aqui é justamente, caramba, o grupo Wagner tem também uma área de hackerismo, né, de inteligência, de segurança da informação, de ataques hackers, né, a gente não sabia disso. Pode não ser nada disso, vocês sabem, é muito comum um hacker, o cara gosta do grupo Wagner, na verdade não tem nada a ver com o grupo Wagner, mas ele fez o ataque, aí ele diz que é do grupo Wagner e coisa e tal. Enfim, não sabemos ainda, mas é uma curiosidade justamente saber que o grupo Wagner talvez tenha uma força de cibersegurança, ou de ciberofensiva nesse caso, né? Bom, um outro caso aí misterioso, mas extremamente comum na Rússia, né, de executivos de banco que se suicidam. Essa moça aqui é a Kristina Bayakova, ela tem 28 anos e é vice-presidente do Lokobank. E, bom, me surpreendeu mais uma moça nova, né, bonita, vice-presidente de um banco, né, deve ser uma pessoa muito capaz, 28 anos, né, bonita moça, né, assim, a gente olha assim, a gente fica pensando, né, como é que pode, né, não é uma coisa comum esse negócio de garoto, tanto mulher quanto homem de 28 anos virar vice-presidente de banco. Tem alguma coisa estranha, pode ser filho do dono, é uma possibilidade, pode ser marmita de alguém lá dentro, pode ser também, ou então, às vezes é competente pra caramba, né? Era uma mulher muito inteligente mesmo, à frente do seu tempo. Enfim, ela aparentemente se suicidou mesmo. Tem inclusive o vídeo dela fazendo isso, é lógico, eu não posso passar isso aqui no YouTube, né? Mas se você procurar no Twitter, você acha o namorado dela tentando convencer ela a não saltar e ela acaba, enfim. É muito triste aqui a situação, né? Não sei o que houve aqui, não sei qual foi a parte interna dessa história, mas é muito comum acontecer esse tipo de coisa lá na Rússia, né? Outra coisa que aconteceu lá na Rússia foi que o Tinder oficialmente saiu de lá. Eles já tinham anunciado, a gente falou sobre isso, eles anunciaram que iriam sair, e hoje foi o dia que eles efetivamente desligaram os servidores lá na Rússia, então o Tinder não está funcionando mais. Parece que as russas não gostaram disso. Isso daqui é uma cerimônia que foi feita em Sochi, em que mulheres fizeram uma espécie de velório do Tinder. Deve ser uma brincadeira, evidentemente, né? Ninguém tá fazendo... Não estou falando de negócio sério, não é possível que estejam fazendo isso sério, né? Outra coisa curiosa, ontem o Donald Trump falou que, olha só, que o Putin se mostrou, de certa forma, enfraquecido. Até a Rousseff do Trump entendeu a coisa que muito Rousseff, porém, não entendeu ainda, que cara, não tem como fugir da visão de que o Trump saiu muito enfraquecido dessa tentativa de golpe do Prigozhin, né? Você pode até dizer que, olha, ele conseguiu resistir, ele não caiu, ele conseguiu se manter no poder, e é verdade, mas ele se enfraqueceu muito, aquela aura de pessoa inatingível, de que não tinha jeito de alguém ir lá e derrubar o Putin, certamente caiu, né? Agora, é lógico, o cara continua sendo um idiota que não faz nem ideia do que está acontecendo. Aí, olha só, olha o que diz o Trump, né? Agora que o Putin está um tanto mais enfraquecido, os Estados Unidos deveriam tentar uma negociação de paz, porque eu não quero que as pessoas continuem morrendo por essa guerra ridícula, segundo ele. E eu acho que os ucranianos poderiam manter muito daquilo que eles ganharam, e eu acho que a Rússia também concordaria com isso. Peraí, o que os ucranianos ganharam, cara?
Os ucranianos foram invadidos, cara, eles não ganharam nada, eles retomaram muito território, mas eles não ganharam coisa nenhuma. O único lugar que ganhou alguma coisa foi a Rússia, que invadiu o território do outro lado. Não tem esse negócio de ucranianos podem ficar com o que eles ganharam. Que coisa é essa? Que loucura é essa? Enfim, mostra que o Putin realmente não sabe do que está falando. Esse pessoal que fica nesse meio termo aí dessa guerra é porque não sabe o que está falando. Só pode ser isso, né? Ou então é um idiota completo. Pode ser isso também. Bom, e só para terminar aqui, só para avisar vocês, a nossa vaquinha está encerrando hoje. Hoje é o último dia. Se você quiser ajudar a gente lá, a mandar dinheiro lá pro pessoal lá na Ucrânia, para comprar carros, para comprar equipamentos e coisa e tal. Eu tenho imagem aqui de mais 2 carros que a gente comprou lá. Aqui, ó. O Alex Silva mandou para mim aqui a imagem. Essa caminhonete aqui mais velhinha. E tem também um outro carro aqui. Cadê o outro? Esse aqui é bonitinho, hein? Carrinho bom esse daqui, vai ajudar o pessoal lá. Enfim, esses 2 carros e mais aquele que eu já tinha mostrado para vocês. Então, no momento, a gente está com 3 carros comprados e mais um monte de equipamentos, binóculos, um monte de coisa que ele estava precisando lá no batalhão lá, que estão os brasileiros, lá o 2º batalhão e o 1º batalhão dos brasileiros, justamente para ajudar o pessoal lá, né? Então, quem quiser aproveitar e ajudar a gente nessa vaquinha, ainda dá tempo hoje até o final do dia. Eu amanhã cedinho vou desligar a vaquinha aqui, vou fechar isso daqui, vou fazer o acerto de contas. Ao longo dos próximos dias, aí talvez eu precise de uns 2, 3 dias para fechar o acerto de contas direitinho e eu passo para vocês tudo que foi arrecadado, né? As coisas que foram compradas, a gente vai falar também sobre isso, mas tem muita coisa ainda chegando. O Alex Silva ainda está fazendo esse processo lá, mas a gente vai também, da mesma forma, prestar conta de tudo direitinho para vocês, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado a todo mundo que participou. E se você não participou ainda, tem hoje, é o último dia, hein? Última chance. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.